A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Nós temos aqui as soluções. Fique com a gente. Está iniciando agora o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia toda terça-feira, às 3 da tarde, aqui na CBN. Pois bem, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o jornalista Carlos Conce e estou aqui com o meu diretor técnico, Marcos Vasconcelos, estou com Rafaela Pereira, nossa produtora, e hoje nós temos esse programa, mais uma vez, com oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Tema de hoje: supervisão condominial, como funciona, desafios, soluções e histórias do dia a dia. O assunto é muito bom. Supervisão condominial. O que faz supervisor condominial? Quais são as suas principais funções? Quais são os seus principais desafios? Qual a vantagem de um condomínio ter um supervisor condominial à sua disposição? Isso e muito mais no programa de hoje. E nós vamos conversar já com Roniel Cleiton, que já está aqui nos nossos estudos, nosso estúdio aqui na Rádio CBN. Roniel, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Eu que agradeço, Marco. Carlos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gratidão também pela sua presença aqui. O Roniel, que é supervisor condominial na prática administração de condomínios. Daqui a pouco vai conversar com a gente. Antes, as notícias da semana. Primeira notícia: homem invade o condomínio através de lixeira em Belo Horizonte. Pois bem, imagens de segurança flagraram um homem escalando uma lixeira para invadir um condomínio no bairro de São João Batista, em BH. A ação, ocorrida durante a madrugada, levantou preocupações entre os moradores sobre a vulnerabilidade do sistema de segurança. O invasor aproveitou a estrutura metálica da lixeira, posicionada próxima ao portão principal, para alcançar o interior do prédio. Eu estou olhando para cá, na gravação que está sendo feita, porque a minha careca aparece menos, né? Vamos, então, à segunda notícia. Olha só, viu, gente? Muita notícia interessante. Morador de condomínio é condenado após acusar a administradora de condomínio de práticas ilícitas no Reclame Aqui. O motivo: um comentário publicado na plataforma Reclame Aqui, no qual o condômino acusava a empresa de agiotagem e questionava a regularidade do setor jurídico da companhia. Segundo a decisão da 7ª Unidade Jurisdicional Civil, o morador publicou acusações sem apresentar qualquer prova, incluindo a alegação de que o setor jurídico era liderado por uma advogada não registrada no OAB. A juíza Raquel de Paula Rocha Soares entendeu que o comentário extrapolou o direito de crítica e violou a honra objetiva da empresa. Em sua defesa, o réu alegou liberdade de expressão e direito de manifestação como consumidor. No entanto, a juíza destacou que a publicação ultrapassou os limites legais, prejudicando a imagem pública da administradora. A empresa, que teve sua reputação abalada diante da audiência da plataforma, solicitou inicialmente R$32 mil em reparação. Mas a sentença fixou o valor de indenização em R$4 mil. Mas houve sentença. Tem que ter muito cuidado, né? Responsabilidade com o que fala é fundamental. Dizer qualquer coisa, de qualquer jeito, não funciona bem, né, Rony? Tem que ter esse cuidado. Terceira notícia de hoje: condomínio é condenado após idosa cair em elevador com desnível no Distrito Federal. Uma decisão da Justiça do DF condenou um condomínio residencial na Octogonal, em Brasília, a indenizar uma moradora idosa que sofreu uma queda ao sair de um elevador com desnível. O acidente causou lesões físicas e afastamento do trabalho por mais de 40 dias. Segundo os autos, o acidente ocorreu em maio de 2024, quando a moradora foi surpreendida pelo desnível entre a cabine e o piso do andar. A queda resultou em ferimentos que exigiram o uso de medicamentos, equipamentos ortopédicos e afastamento das atividades profissionais. A moradora vai ser indenizada em R$5 mil por danos morais e em R$ 4.274,28 por danos materiais, referentes às despesas médicas, medicamentos e complementação previdenciária. Olha só, a administração de condomínio, a supervisão de condomínio tem que ficar atenta
Não é isso, Rony? Quarta notícia. Advogado é preso acusado de desviar R$40 mil de condomínio em Teresina. Um advogado foi preso preventivamente nesta sexta-feira, tá? Dia 4, ok? Em Teresina, Piauí, acusado de desviar aproximadamente R$40 mil do caixa de um condomínio localizado no bairro Verdes Campos, zona leste da capital. O investigado atuava como síndico profissional e utilizava sua posição para realizar transferências indevidas para sua conta pessoal. Segundo a Polícia Civil do Piauí, moradores do condomínio reuniram documentos, extratos e comprovantes de transferência via Pix, totalizando inicialmente cerca de R$17 mil em movimentações suspeitas. A denúncia formal levou à abertura de inquérito e à decretação da prisão preventiva do acusado, identificado como Eduardo Oliveira Castro. A descoberta do desvio aconteceu após os moradores identificarem que parte das taxas condominiais não estavam sendo usadas para o pagamento de despesas previstas, levantando suspeitas sobre a integridade da gestão. O dinheiro foi transferido diretamente para a conta do síndico sem justificativa legal ou contábil. Não é assim, né? Dinheiro tem dono, e aí, evidentemente, que a gente tem que ter, todos têm que ter esse respeito nessa questão. Pois bem, essas são as notícias de hoje no Conversa de Condomínio, nosso aqui, no programa Condomínio em Foco. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco, na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca a notícia. Um oferecimento, Aço Bom Preço, bom de aço e bom de preço. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. E vamos começar agora o nosso bate-papo, a nossa conversa de condomínio. Para você que ligou agora na CBN Maceió, o tema do programa Condomínio em Foco de hoje é supervisão condominial. Como funciona, desafios, soluções e histórias do dia a dia. Um supervisor de condomínio, também conhecido como supervisor predial, ou em alguns casos, síndico disfarçado, quando há uma subordinação ao síndico, é um profissional responsável por garantir o bom funcionamento, a ordem e a segurança de um condomínio. Suas funções abrangem ou podem abranger a gestão de equipes, o acompanhamento de orçamentos e manutenções, a contratação de civis, a fiscalização do cumprimento de normas e regulamentos e o atendimento a condôminos principalmente, dentre outras possibilidades. E para conversarmos sobre esse tema tão relevante no âmbito condominial, trouxemos hoje, como já anunciamos, o supervisor condominial Roniel Cleiton, que, tendo começado na área condominial como auxiliar de serviços gerais, ascendeu para a condição de porteiro e atualmente é supervisor operacional na empresa Prática Administração de Condomínios. Que maravilha, Roniel, meus parabéns. Obrigado, Carlos. Normalmente começamos assim. Quem é, no caso hoje, Roniel Cleiton, nas palavras do próprio Roniel Cleiton? E como apareceu o mundo condominial na sua frente, Roniel? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os telespectadores. Vou começar com um início bem breve, tá, da minha trajetória e falando um pouco de mim. Sim. Me chamo Roniel Cleiton, sou natural aqui de Maceió, Alagoas, brasileiro. E minha paixão por condomínio veio de um tempo atrás, que eu tinha um tio meu, que ele era policial, e eu me via muito nele. Só que, devido às complicações, né, financeiras, eu não tinha como conseguir ingressar nessa área. Eu me vi fazendo um curso de porteiro, né? Só que aí, até então, não foi possível pelas condições na época. Aí entrei para auxiliar administrativo, que aí me abriu uma porta. Perfeito. Né? Fez o curso auxiliar Fiz administrativo. o curso, só que eu não iniciei de imediato. Né? Porque a oportunidade que apareceu foi para auxiliar de serviços gerais. Perfeito. Você viu a oportunidade? Eu vi a oportunidade e peguei. Passei 6 meses como auxiliar de serviços gerais. Nesse meio tempo, eu fui fazendo treinamento na portaria, porque às vezes o porteiro precisa se ausentar para ir no banheiro, para esquentar o almoço. Às eu vezes ficava há uma ali, falta que não tem como exatamente, cobrir. Ficava ali fazendo um treinamento, querendo ou não era um treinamento. Foi até então que eu gostei da área.
fiz o curso, me aperfeiçoei. As pessoas gostaram de você no condomínio, provavelmente. Sim, que eu comecei a trabalhar justamente no próprio condomínio, né? Saí de auxiliar de serviços gerais para porteiro. Perfeito. Né? Foi até então que apareceu na mesma empresa a vaga de auxiliar administrativo. Certo. Como eu já tinha feito Já o curso, aí juntou o útil com o agradável. Comecei a trabalhar na empresa. Como auxiliar administrativo. E cuidando do mesmo prédio. Sim. Porque o auxiliar administrativo ele é um fiscal interno, né? Cuida de um prédio só. Aí foi quando a empresa precisou de um fiscal externo, aí eu fui promovido mais uma vez, através do meu empenho dentro do condomínio, que aí eu estou na prática agora como fiscal externo. Perfeito. Ou supervisor operacional, Ou supervisor né? operacional, perfeito, que exatamente. supervisiona os condomínios. Positivo. A gente vê, então, até pela sua fala, Roniel, que você é uma pessoa muito educada, né? Uma pessoa que consegue olhar no olho. Então, esse tipo de comportamento a gente sabe que faz a diferença, né? As pessoas começam a confiar. Sim. E aí, tanto confiam os condôminos quanto a empresa na qual você está, que é a prática de administração de condomínios. Isso acaba, naturalmente, elevando você de cargo em cargo até chegar à condição de supervisor operacional em condomínios. Muito bom, realmente. Bom, e aí, o Roniel, hoje como supervisor condominial, já há 3 anos, né? Me diga, Roniel, com a sua experiência, tá? Qual a importância da supervisão condominial para o bom funcionamento de um condomínio como um todo? A supervisão condominial, eu entendo que ela é o pilar. Porque se não tiver a supervisão condominial, nada vai fluir. Né? Vai aparecer várias demandas que podem prejudicar tanto o acesso de condôminos, o funcionamento em si, que é o principal, que é o funcionamento de água, energia, elevadores. E a supervisão condominial, ela previne tudo essa situação para que ocorra tudo bem e os condôminos tenham o maior conforto possível dentro do seu lar. Entendi, que é o muito condomínio. Bom. Isso puxa a pergunta que está quase que dentro da sua resposta, mas a gente pode ser mais específico. Quais são as principais responsabilidades do supervisor condominial? Só para ficar claro para o ouvinte. Esse que eu acabei de citar. Eu friso muito nas bombas, né, que é o que vai jogar água para o condomínio fornecer a água. Eu friso nos elevadores, porque é o que vai dar acesso aos condôminos subir, descer com conforto. Isso. Né? E o gerador em si, porque é o que vai dar também energia para que tanto as bombas, tanto os elevadores e eles mesmos tenham a energia elétrica dentro do seu apartamento. Perfeito. E que o condomínio em si, tanto portarias, portões, funcione bem e dê segurança para eles. Perfeito. Faz muito sentido, né? Tem que ter água, tem que ter luz, é o principal. Daí o gerador, né? Exatamente. E tem que ter o único transporte do mundo que não faz curva, que é o elevador. Isso. Né? Se bem que já tem o elevador que faz curva. Porque as outras coisas que vêm acontecendo, que são demandas pequenas, isso a gente vai tratando, mas o essencial que eu tenho para mim é esses pontos. Muito bom, muito bom. Para ser um supervisor de condomínios, quais são as principais habilidades, na sua opinião? Rapaz, na minha opinião, para ser um supervisor, você tem que ter comprometimento com o que você quer. Com o que você quer. Muito bom. Né? Você tem que ter dedicação e ser proativo. Porque não é assim, esse tempo não esperar acontecer, né? Não esperar acontecer. Eu sempre gosto de trabalhar com a prevenção. Certo. De qualquer coisa que venha funcionar, que possa impedir que o condomínio venha fluir. Normalmente eu sempre gosto de trabalhar com a prevenção, seja de uma bomba, de um gerador, seja ali no mecanismo da portaria, câmeras, sempre trabalhando com prevenção para poder manter tudo tranquilo. Perfeito. De acordo com as normas pedem, né? Bom, a gente sabe, aí você está já dizendo alguns dos principais desafios mais comuns enfrentados no dia a dia da supervisão. Você tem algum caso específico, assim, sem citar nomes, claro, que você tem enfrentado um grande desafio, algum condomínio deu algum problema específico, você teve que ir lá apagar incêndio, né? Você teve que resolver. Conte aí um ou dois casos que chamaram a atenção. Teve muito. Teve uma situação que eu estava em um determinado condomínio. Sim. E antes de eu chegar nesse condomínio, o pessoal no grupo, tem grupo do WhatsApp dos porteiros, ele sinalizou, tá saindo uma fumaça aqui de dentro de um apartamento, mas pode ser que seja da câmera. Aí eu pedi para o porteiro dar uma olhadinha, averiguar lá, dar uma olhadinha para ver o que era. E em seguida, nesse condomínio que eu estava,
passou o carro do bombeiro. Opa! Aí já acendeu aquela luzinha na mente. Não, isso aí pode ser alguma coisa, eu vou correr para lá. Peguei a moto e fui. Rapidamente? Quando eu chego lá, era o incêndio. Já tinha dado início ao incêndio nesse condomínio. Os bombeiros ainda não tinham subido. Eu subi rápido pelas escadas que foi no segundo andar. Sim. Consegui adentrar dentro da unidade. Perfeito. Peguei a mangueira e consegui evitar uma tragédia maior. Sim. Mas nada com que dentro do apartamento onde eu conseguiu ter alguma perca, né? Certo. Mas consegui evitar, fiquei muito mal porque inalei muita fumaça. Os bombeiros chegaram e finalizaram. Já tinha iniciado, né, o trabalho que foi fundamental nesse sentido, né? Com certeza. Para o bem de todo mundo, né? Para o bem de todo Exatamente. mundo. Que maravilha. Então, assim, foi aí o líder proativo, né? O supervisor proativo aí, para que o condomínio, para que o apartamento e o condomínio não sofressem mais danos, como você falou aí, tem que ser proativo, isso realmente é muito importante, perfeito. Olha só, 4 anos na área, ok? Você trouxe aí o caso do incêndio, mas além desse caso, me traga, por gentileza, alguma história inusitada, curiosa, né, que você viu durante esse seu trabalho em condomínio. Tá, o que chamou a atenção, que marca você até hoje, né? E que tem uma certa curiosidade. Sim. Tem uma história que aconteceu comigo na época que eu era porteiro. Sim. Eu estava prestes a ser promovido a supervisor do condomínio. Já estava sabendo dessa promoção. E na semana de eu receber a promoção, eu estava como porteiro. Chegou um casal meio estranho, eu observei pela câmera. Sim. Até então eles não tinham nenhum comportamento diferente do que normal. Sim. Né? Aí chegou... Disfarçavam bem. Disfarçavam bem. Aí quando estava ele, a esposa e o filho, ela entrou primeiro, ficou de costa para a câmera e ele ficou de frente para ela e o filho ficou recuado. E nessa situação eu percebi pela câmera que ele estava um pouco alterado. E começou a puxar ela pelo ombro, a segurar no rosto, apontar o dedo na cara dela, Sim. no rosto dela. Eu achei estranho. Abri a tela principal da câmera, peguei o celular da portaria, que todo condomínio tem um celular que é do condomínio, e comecei a gravar. Nisso que eu comecei a gravar, eu percebi que ali já iniciou uma agressão. Ele não chegou a bater, mas se deu início a uma agressão. Sim. Né? Porque ela não estava querendo contato, ele estava puxando ela, segurando no pescoço. E quando o elevador chegou no determinado andar deles, que ela foi tentar sair, ele tentou intimidar ela, ficou na frente e não deixou ela sair. Quando ela viu um escape que foi por baixo do braço dele, que ela se abaixou e foi passar, eu vi ele agarrando ela. Na hora que ele agarrou, a porta do elevador fechou. Aí na minha mente foi que pronto, ele vai bater nela. Eu, como na época quando eu tinha feito o curso de porteiro, eu recebia a seguinte orientação: não se envolver. Mas eu sabia que o interfone deles estava com problema. Ela sendo a vítima, eu peguei o celular da portaria, perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. Porque se ela sinalizasse com sim, eu ia ligar para a polícia e tudo ia ser resolvido. Sim, né? sim. Aconteceu que, eu não sei se ele pegou o celular dela na hora, ele viu a mensagem, aí desceu. Quando ele desceu para a portaria, não avisou nada, já desceu me batendo. Sim. Eu, sem reação nenhuma, ele dizendo que ele frisou várias vezes que eu estava dando em cima dela, sendo que não foi, as mensagens estavam tudo lá. Sim. Estava dando em cima dela, me chamou de talarico, disse que ia fazer o pior comigo ali, que eu não ia trabalhar mais ali. E se eu trabalhasse, ele ia continuar me batendo todos os plantões. Foi feito todo o procedimento. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, a gente fomos para a justiça. Sim. E todo. Saí do condomínio. Sim, né? claro. Que não dava para continuar ali. Lógico. Mas graças a Deus não deu mais em nada. Não sei se eu posso falar, mas ele foi... Sim, não falando o nome... Não, né? ele foi o rapaz que estava num acidente do avião, que foi para São Paulo com 62 pessoas, que tinha um alagoano. Sim. Que o avião caiu sozinho, e ele foi o rapaz que estava nesse avião. Que faleceu, no caso, exatamente. Né? Perfeito. Eu não tive raiva dele, não. O castigo não veio a cavalo, veio, na realidade, de avião, né? Exatamente. Eu nunca tive raiva dele, não, mas acontece, né? Acontece. Mas interessante, né? E chama-se de batismo, né? Isso. Ali foi o seu batismo para passar da condição de porteiro para a condição de supervisor condominial. Então, foi o batismo e aí, Deus abençoe, aqui está você
Com certeza, muito bom. Parabéns, Rony, pela atitude, né? Atitude com hombridade. Isso é interessante. Claro que isso sai fora da rotina, né? Exatamente. Isso não é rotina, não é o padrão. Aconteceu, né? Outras situações. Sim, pode dizer. Parecidas, não comigo, mas com outros colegas de trabalho, que essa mesma situação o colega não fez nada. Mas ele foi processado por negligência. Entendi. Omissão, né? De socorro. Exatamente. Né? Olha, então você, com hombridade, né? Acabou realmente fazendo o que tinha que fazer. E, apesar da agressão dele, ele lá na frente teve o retorno, né? Porque também o que se planta colhe, a gente tem que saber disso. De uma forma ou de outra, acaba se colhendo sem dúvida nenhuma. Pois bem. Bom, você tem alguma rotina padrão de visita aos condomínios? Como é que organiza o seu tempo e quais são as prioridades? Certo. Primeiramente, assim, quando eu chego no escritório da prática, tem 3 grupos principais que a gente tem que olhar para poder sair e dar destino às nossas demandas, né, diária. Sim. Eu averigo todos esses grupos e dali é que eu vou organizar. Chegando no condomínio, eu faço a minha vistoria diária, tanto do subsolo até a cobertura. Sim. Fiscalizando bombas, cisternas, se está funcionando bomba elétrica, gerador. Procuro saber da portaria, como é que está, se está precisando de algo. Vejo câmeras, portões. Que maravilha. As áreas comuns, tanto piscina, algumas áreas que é salão de festa, cobertura também, que é o essencial. Eu sempre faço, eu tenho comigo esse padrão, porque eu já venho trazendo já da minha trajetória, né? Porque para mim funciona, para trabalhar tranquilo. E dali eu encontrando todos essas demandas, fazendo esse padrão, no final que eu finalizar a vistoria, eu vou saber como tratar com mais brevidade possível naquele dia. Sim. Se eu não conseguir, a gente vê, às vezes está dependendo de um orçamento, claro. da aprovação da gestão, mas a gente sempre está ali para fazer o melhor. Perfeito. Rotina é fundamental, né? Isso. Tendo uma rotina, tendo como fazer um check-up daquilo que mais importa, isso facilita bastante para que você realmente consiga dar o resultado, então, que interessa e fazer uma boa supervisão condominial. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Hoje conversando com o Roniel Cleiton, que é supervisor condominial. Voltamos já após o intervalo, logo após o repórter CBN.